Olá, eu sou a Carol e esse é o meu canal Carol em Movimento e hoje eu quero dar continuidade ao vídeo anterior no qual eu falei sobre as 6 vidas que eu mudei ao longo, aqui, ó, as 6 vidas que eu vivi ao longo desses últimos 20 anos em que eu me considero uma pessoa adulta. E muita gente que me olha hoje, elas falam assim, mas a Carol é privilegiada, ela veio de um lugar diferente, ela tem uma condição de vida hoje em que eu não posso me dar esse luxo, em que tal. Não estou dizendo aqui, já de cara, que eu sou uma pessoa rica, milionária ou bilionária. Eu nunca posso nem vender essa ideia, porque afinal eu não sou. Eu sou uma pessoa hoje, não é? Mãe solo, trabalhadora, empreendedora, mas que sim, que teve uma história que foi me conduzindo a poder viver uma vida um pouco mais folgada do que simplesmente aquela corrida, né? Sempre de paga as contas, não sobra nada, paga as contas, não sobra nada. Enfim, que me proporcionou, claro, em algum momento vir para Portugal e passar aqui 3 anos sem trabalhar. Mas essa mudança e esse privilégio, ele não veio de berço, ele não veio de herança, ele veio desse primeiro ponto da história. E é aqui que eu quero começar, exatamente para mostrar que é a gente que constrói o nosso caminho e que é a gente que constrói a nossa... como que a gente vai conduzir a nossa vida. Ou seja, esse protagonismo, ele não vem de agora, ele veio lá de trás. Mas só a partir do momento em que eu consigo olhar para a minha história e entender onde isso começou e por que começou, é que a gente consegue ir para frente com tranquilidade, com paz de espírito. Bom, então eu vou também abrir um parêntese bem rápido aqui e dizer que eu já gravei esse vídeo antes com a ajuda do ChatGPT e ficou uma bosta. E eu falei, eu não quero a ajuda do ChatGPT, eu vou simplesmente ligar e pensar e falar as coisas na hora. Então, se sair um pouco improvisado ou nada muito bonito, não liguem. Mas eu achei melhor do que fazer isso com o ChatGPT e sair totalmente scriptado e ler um teleprompt que não faz o menor sentido para mim. Bom, então, continuando, essa minha primeira vida que eu considero, ela veio de, vamos dizer assim, uma estudante, não é? Normal. Eu era absolutamente normal. E fui totalmente influenciada pelos meus pais e pela sociedade, né? Que eu tinha que seguir uma carreira estável e que tinha que escolher uma profissão que desse dinheiro, que desse alguma estabilidade, que me desse algum futuro, né? Então, com 18 anos, eu sempre fui boa aluna. Acho que isso também sempre foi muito importante. Eu sempre gostei muito de estudar e eu estudo sempre, todos os dias praticamente, alguma coisa eu estou estudando. Nesse momento eu estou fazendo um curso da Universidade da Califórnia, de Berkeley, sobre felicidade. Estudos científicos sobre a felicidade. Enfim, para você ver como minha gama de estudos ela varia para muita coisa. Mas, de certa forma, isso começou lá atrás, eu era totalmente normal e eu queria muito seguir aquela carreira. Minha família nunca teve dinheiro, pelo contrário, nós somos de uma família com uma origem muito humilde, do subúrbio, morei ali no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, mas não tô aqui para contar a história triste, só para contextualizar e dizer que sim, eu vim de uma origem muito humilde e aos 18 anos, meus pais já eram empreendedores, meu pai também era advogado, conciliava 3 carreiras ao mesmo tempo para tentar, pelo menos pagar a escola, não é? E eu queria fazer uma universidade que me desse alguma estabilidade e aquela ideia do concurso público, né? Que era o que todo mundo pensa, né? Quando se trata de Brasil, principalmente ali nos anos 2000, que foi exatamente onde eu estava naquele momento. Bom, então eu fiz a faculdade, eu passei para a faculdade de Direito que eu sonhava, que era a faculdade de Direito na UERJ. Naquela época, não sei como é hoje, mas naquela época era a 2ª melhor universidade do Brasil, extremamente difícil de passar, e lá fui eu. Eu não passei para nenhuma outra universidade, tá? Eu só passei para a UERJ, eu não fui o gênio que passou para várias. Eu acho que eu estava tão focada e que eu fui muito bem na prova da UERJ e fui estudar. Ao mesmo tempo que eu fui estudar, coloquei para estudar à noite, fui fazer estágio, fiz estágio a faculdade inteira, desde o 3º período. Sou muito grata a todas as oportunidades de estágio que eu tive desde cedo. Que me amadureceram muito e depois, e também me mostraram ali que eu queria experimentar um pouco de cada parte do direito,
desde o tributário, família, o civil, o contencioso, enfim, eu fui para vários lados. E depois, no final, eu falei assim, não, eu passei para a prova da ordem, fui advogar, passei ali um tempo, quase um ano dentro do escritório e falei assim, cara, isso aqui não é para mim, isso é uma vida que eu não quero levar, eu não quero mais aturar esse chefe louco, e eu resolvi parar e resolvi começar a estudar para o tal concurso público, para tal da estabilidade, né? E aquilo ali ia me requerer, claro, né, toda a atenção e toda a concentração. Nessa época, eu passei, durante a faculdade ali, eu namorei um tempo, depois a gente terminou e eu passei muito tempo solteira. E nessa época eu tinha acabado de começar a namorar uma nova pessoa, era um namoro relativamente maduro, sério e tal. E ele tinha morado nos Estados Unidos quando era adolescente. O pai dele foi trabalhar e fazer pesquisas lá e tudo mais, e ele tinha passado lá aquele tempo. Durante o nosso namoro, a gente conversava muito sobre isso, sobre morar fora do Brasil. Ah, vamos pra fora, a gente é novo ainda, vamos. E, bom, ele trabalhava na área de TI e chegamos à conclusão de que vamos então pra fora do Brasil. Eu, na minha ingenuidade, achava o quê? Que a gente ia ali pros Estados Unidos, de novo, né? Ele vai procurar uma oportunidade, o salário dele era extremamente baixo, iniciante ali, né? 2 jovens de 20 e poucos anos. Eu, parada, estudando para concurso, pensei, a gente vai para qualquer lugar, eu levo os livros, porque estudar o dia inteiro eu posso fazer de qualquer lugar. E pronto, então vamos tentar essa vida fora do Brasil. Eu nunca imaginei, claro, que a oportunidade que surgiria não seria nos Estados Unidos, porque eu sempre imaginava o quê? Estados Unidos, Europa, um lugar decente, bacana. E aí ele falou assim, eu lembro exatamente, né, que ele chegou no dia e falou assim, olha, surgiu aqui uma oportunidade pra gente morar fora. Eu falei, sério? Vamos? Ele, calma. Então, eu só vou apertar esse botão e mandar esse e-mail se você disser que você vai comigo. Eu falei, tá, tudo bem, pra onde é? Pra Angola. Angola? Onde é Angola? África. E a Angola tinha acabado de sair de um pós-guerra, que tinha acabado em 2004, e a gente estava nessa fase de pós-guerra, né? E a gente falou assim, como assim? E aí, bom, ele falou, olha, se eu enviar esse e-mail, a chance de eu ser chamada é muito grande, porque, enfim, e tal. Eu falei, olha, então vamos. Resumindo a história, Angola surgiu, a entrevista apareceu, eu estava, inclusive, nas 2 ou 3 entrevistas que ele fez, em inglês, obviamente, e depois, quando surgiu a oportunidade, quando surgiu o valor que se ganharia, que ele ganharia, era algo completamente... Hoje, gente, 20 anos depois, eu pensei, hoje agora, segundos antes desse vídeo, eu falei, gente, se fosse hoje, era a oportunidade de uma vida. Você imagina, para 2 recém-formados, desculpa, lá atrás, em 2006, desculpa, o que isso não seria, não é? Era a transformação completa da pessoa. E aí eu falei, nossa, não tem nem o que pensar, a gente tem que ir. Bom, a gente não imaginava o que a gente ia viver em Angola, tá? E primeiro passo também, muito importante, era que a gente não teve a ajuda da empresa, porque afinal já era um excelente salário, a empresa já cobria totalmente os custos dele, com exceção de alimentação, almoço, etc. Mas assim, já oferecia um hotel para ele morar, motorista, passagem, enfim. O gasto dele era simplesmente respirar e comprar uma bala e um sorvete e aí curtir o final de semana. E pronto, a gente falou, a empresa obviamente não pagava a minha parte. Mas ok, eu na época, não é? Vamos voltar aqui e contextualizar para os mais antigos ou para os mais jovens, que em 2006, minha gente, não tinha Facebook, não tinha grupos brasileiros em Angola, tá? Tinha o Orkut e lá tinha um grupo brasileiros em Angola, mas nesse grupo, olha, era uma confusão e tal, e as pessoas não recomendavam, enfim, davam todos a realidade do país, que você acha que é um super exagero, porque afinal você é jovem, antenado, e tipo, vocês não sabem de nada. Mas, gente, realmente era uma realidade totalmente muito complicada. E eu falei, não, eu não vou se não for tendo meu próprio emprego, porque mesmo ele ganhando muito bem, claro, eu conseguiria pagar a minha passagem, eu não quero ir pra lá dondoca, né? Eu não quero ir pra lá a namorada do cara que vai pra lá, etc. Então, assim...
acho que esse meu primeiro posicionamento na vida foi extremamente importante para eu definir quem eu sou até hoje, porque eu continuo sendo essa pessoa que jamais vai ser dondoca. Eu até espero encontrar um parceiro bastante estabilizado na vida, em todos os aspectos, tanto no emocional quanto no financeiro, mas nesse momento da minha vida lá atrás, eu já não me coloquei nessa posição de claro que sim, então vamos, paga aí a minha passagem, já que você quer que eu vá, eu vou, mas os custos são teus, porque eu sou estudante e eu não tenho como pagar, e minha família muito menos. Mas não, eu fui atrás, e eu fui correr atrás desse emprego em Angola. Eu não sei como, eu sei que eu fui contratada por um escritório de advocacia, inclusive, e tinha que ser, claro que eu não imaginava isso, mas eu dei a imensa sorte a gente morava num hotel e o meu trabalho era do outro lado da praça onde o hotel estava. Então, eu trabalhava nesse escritório fazendo tradução. Como eu me formei, tenho lá o meu diploma de inglês, né, e tudo, eu fui chamada para fazer tradução do material de propriedade intelectual dentro de um escritório. Obviamente eu não era advogada, eu era apenas tradutora, mas pronto, eu ganhava ali o meu dinheirinho e tava ótimo. E ali naquele trabalho eu conheci as angolanas todas que trabalhavam ali no escritório, né? E todas elas falaram, uau, você é do Brasil, a gente adora as novelas brasileiras e tudo mais. E o dinheiro que eu ganhava no trabalho ali, ele não pagava todos os meus custos. Ele pagava a minha passagem e ele pagava uma parte da minha estadia no hotel, porque a gente pagava por ela $50 por dia. Era bastante caro, só para eu ser a acompanhante dentro de um quarto. Porque era um hotel, não é? Extremamente bom. Mas enfim, eu fui pra lá e eu virei sacoleira. A cada 3 meses, a gente vinha pro Brasil pra renovar o visto e a gente voltava pra lá e eu levava roupas do Brasil. Primeiro momento eu levei uma sacola, uma daquelas malas grandes, e depois eu fui levando 2, 3, até eu levar 4 malas, que era o permitido, 2 minhas e 2 dele, cheia, carregada de coisas. Em 24 horas, 48 no máximo, eu vendia aquilo tudo. As pessoas já me ligavam, você chegou, posso ir aí? Era o tempo de eu colocar preço nas peças, vender aquilo, e em 24 horas, 48, como eu falei, no máximo, eu vendia tudo que eu tinha levado, recebia tudo em dinheiro e todo o nosso custo daqueles 3 meses eram financiados, não só a minha passagem, porque eu também recebia o meu salário lá, né? Mas também financiava a nossa vida lá. Então, basicamente, o que ele recebia direto no Brasil, porque ele é extremamente correto e declarava esse dinheiro lá, nem tinha como ser diferente, e chegava esse dinheiro lá e tal, era na conta dele no Brasil, e eu pagava toda a nossa vida lá, digamos assim, né? Que, enfim, era isso, era passeio, era uma vida normal. Bom, gente, então, tentando resumir aqui essa fase da minha vida, eu sou extremamente grata por esse momento, por essa reviravolta. Mas pensa, quem é que, recém-formada de uma excelente universidade, depois de trabalhar, fazer sua prova da ordem, ter ali um diploma na mão, quem é que ia sair dali e ia pensar em ir para um país africano no pós-guerra? Claro, o dinheiro naquele momento falou mais alto. Falou mesmo, foi só mesmo o dinheiro. Eu não vou mentir aqui que foi a experiência incrível da gente viver na África. Não, era só o dinheiro que falava mais alto. Até que chegou o momento que o dinheiro não fazia mais tanto sentido. Hoje, claro, refletindo, eu acho que foi uma extrema imaturidade nossa. A gente poderia ter vivido aquilo por mais um ano, facilmente, e ter mudado ainda mais a nossa vida. Mas, enfim, o fato é que as coisas... a vida vai dando suas voltas, vamos dizer assim, mas eu, enquanto... Não vou dizer que aquele dinheiro que ele recebeu, eu nunca vi aquele dinheiro, né? Convenhamos. Aquele dinheiro, depois a gente casou e foi viver a nossa vida e tal. Eu nunca materializei aquele salário na minha conta, claro. Eu sempre vivi ali, né? E eu dei o apoio inicial e depois eu vivi com o meu próprio dinheiro. Eu nunca precisei pedir dinheiro pra ninguém. Depois eu até juntei dinheiro em Angola. Tanto que eu voltei, eu lembro que eu tinha 20 mil reais juntado, né? Quando a gente voltou de Angola, eu tinha 20 mil. E eu, obviamente, achava aquilo uma fortuna e falava, meu Deus, isso foi fruto só desse meu pequeno trabalho e tal lá. Depois eu mudei de trabalho algumas vezes, mas eu sempre trabalhei. Acho que passei, na verdade, os 2 meses sem trabalho lá. Foi um período, 3 meses que eu passei sem trabalho, mas depois as outras vezes eu já consegui me adequar melhor. Bom, depois
Gente, mas a minha reflexão hoje aqui, não é? E eu sou extremamente grata a Angola e a oportunidade e tudo isso, mas a minha reflexão aqui é essa. É como uma universitária acabou de se formar, pegou o seu diploma, ela fala assim, agora eu tenho um caminho, eu vou estudar aqui para ser juíza um dia, daqui a 4 anos, 5 anos, ou eu vou simplesmente para Angola e vou tentar minha vida e vou viver lá numa casa com segurança, sem poder andar na rua e não sei o que, sabe? Então, assim, eu acho que essa primeira bifurcação que me levou pra lá e que me fez viver isso, primeiro me tirou daquela redoma de infantilidade, não é? Que a gente vivia. Tanto eu quanto ele, 2 filhos extremamente bem criados e de famílias que, não é? Tinham ali um certo mimo e um certo apreço pelos seus filhos e aquela coisa de a gente viver naquela redoma ali tão bonitinha e a gente foi jogada ali aos leões em Angola. Então acho que isso deu muita casca, muita vivência, muita experiência. A gente entendeu ali o que era muito a vida real, numa posição privilegiada, mas a gente entendeu o que era o mundo e isso sem dúvida é uma coisa que eu carrego até hoje. Aliás, eu aprendi a ser uma outra pessoa em Angola, porque eu tinha... Enfim, cheguei a ter um cargo ali, meio que de assistente da direção, e eu precisava, imagina, com 20 e poucos anos, dar ali comandos para algumas pessoas, e eu tive que aprender como é que eu fazia aquilo, porque obviamente eu nunca tinha feito, e como conduzir uma equipe, como distribuir funções, e como cobrar, não é? Enfim, e eu tive que aprender muita coisa ali, muito intensamente. Então, acho que isso me formou muito na líder que eu sou hoje, e na pessoa empreendedora e corajosa, né? Eu não era essa pessoa antes, eu acho que Angola me deu isso. Claro, Angola também me deu a grande e imensa realização profissional que foi depois eu voltar e trabalhar com casamentos. E aí eu me tornei cerimonialista, famosa e fui muito bem e muito feliz. Eu acho que além de muito bem paga, eu fui muito feliz do tempo e tive muito juízo, porque... A gente chegou a um ponto lá em Angola que a gente falou assim, não vale mais a pena a gente não viver, né? Porque a gente vivia dentro de casa ou andando num carro com um motorista armado. E chegou um ponto que um grande amigo desse, né, meu ex-marido faleceu numa mesa de cirurgia e ele era ele tinha acabado de ganhar o primeiro milhão, que ele era economista. E assim, milhão na época era milhão mesmo, não é? E ele falava, a gente olhou para aquela situação e falou assim, cara, o que adianta tanto dinheiro, ser tão reconhecido, ganhar um prêmio de melhor economista júnior ali do ano e morrer com tanta coisa na conta porque estava extremamente infeliz. Enfim. E a ideia daquela efemeridade, assim, da vida, né, de pessoas tão jovens fez a gente mudar a rota e falar, não, vamos voltar pro Brasil, vamos casar, e a gente já estava organizando o casamento, e vamos vamos viver, porque às vezes não é só dinheiro que vale, né? E lá em Angola a gente focou principalmente no dinheiro. É claro que o dinheiro que a gente ganhou lá fez com que a gente voltasse para o Brasil com uma outra realidade de um casal jovem, né, que já tinha sua casa comprada e, enfim, uma casa que gerava poucos custos, porque a gente comprou uma casa mesmo, não comprou um apartamento que tinha condomínio e tudo mais, uma casa muito antiga, e aí foi a minha primeira grande obra da minha vida, meu Deus, uma imensa obra de reconstruir uma casa de 1940 para tornar ela uma casa dos anos 2000, porque nem janela ela tinha, mas também, claro, um grande investimento que também nos ensinou muito e também nos deu muita casca e muita maturidade. Então, assim, eu acho que para sempre na vida a gente vai ter sempre 2 caminhos, né? A gente vai ter sempre bifurcação. Eu sou extremamente grata, honrada pela vida, pelo destino, por tudo, por a gente ter seguido, ter encarado aquele caminho, por eu ter falado naquele momento, manda esse e-mail, se der certo a gente vai. Vamos escutar pelo menos quanto é a proposta, sabe? Então eu acho que se não fosse aquele enter para mandar aquele e-mail, né, nada disso tinha acontecido. Eu não sei o que seria da minha vida hoje, eu não seria essa pessoa que eu sou hoje, eu não teria o trabalho, a vida não teria desenrolado como ela desenrolou depois, né? Isso é para mim é a grande magia da vida. A gente olhar pra frente e não saber o que vem, não saber o que a gente espera, olhar pra trás e se orgulhar, né? Se orgulhar da gente ter trilhado nossa própria história, ter feito nossas próprias decisões, ter agido com coragem, com coração, com emoção, com sei lá o quê,
com dinheiro na ponta da mão quando a gente tem 20 e poucos anos, ou quando a gente tem 40 e tá ferrado na vida, tá tudo bem. Mas alguma coisa tem que mover a gente, alguma coisa tem que jogar a gente pra frente, alguma coisa tem que tirar a gente desse conformismo, desse braço cruzado, de esperar as coisas surgirem. E aquele foi o primeiro momento da minha vida em que isso aconteceu. Outros vieram, muitos outros. Por isso que eu digo que eu vivi 6 vidas em 20 anos. Mas a próxima vida eu vou contar no próximo vídeo. Eu espero você aqui no canal para continuar, porque eu quero já falar sobre a vida atual, mas eu não quero deixar de contextualizar toda essa história para você falar assim, quem é essa doida que apareceu aqui? E o que ela tem para falar? Qual é o, né, o que ela tá achando que ela pode gravar esses vídeos, né? Mas eu acho que a minha história é muito interessante, eu sou extremamente orgulhosa dela. E eu acho que vale a pena vir aqui contar por capítulos. Esse foi o primeiro, muito resumido, é claro, mas eu espero que vocês tenham gostado. E vamos nos ver no próximo, ainda nos próximos dias. Tchau, tchau!